Bom, pessoal, nós vamos continuar o nosso foco em literatura portuguesa e agora nós vamos abordar os principais autores dos períodos dos quais vimos no vídeo anterior, né? O trovadorismo, o humanismo e o classicismo. Porém, antes vamos rever sobre os gêneros que predominavam naqueles períodos, os quais eram utilizados pelos escritores. Ok? Vamos rever, né, também, porque isso já foi explanado em sala de aula, um pouco mais sobre os gêneros literários. Bom, pessoal, como definição, os gêneros literários reúnem um conjunto de obras que apresentam características análogas de forma e conteúdo, ou seja, forma e conteúdo que sejam parecidos. Essas características podem ser feitas de acordo com quais critérios? Critérios semânticos, sintáticos, fonológicos, formais, contextuais, dentre outros. Eles são classificados em lírico, épico e dramático. O gênero lírico, ele apresenta textos em versos por meio da utilização de uma linguagem que seja poética. Sim, o lirismo apresenta a exteriorização do sentimento, subjetividade. De quem? De um eu lírico. Por isso mesmo, ele é escrito em primeira pessoa. E em quais tipos de textos ou em quais gêneros eu posso perceber esse lirismo? Através do soneto, poesia, ode, hino, sátira. Bem, no gênero épico, nós temos os textos que estão escritos nesse gênero, eles são textos narrativos. E por serem textos narrativos, apresentam os elementos da narrativa. Narrador, enredo, personagens, certo? Os textos, então, nós podemos perceber que eram escritos, né, através desse gênero. A epopeia, o romance, a novela, conto, crônica, fábula, todos eles têm seus narradores, personagens, enredo, espaço, tempo. Bem, o dramático, o gênero dramático, os textos que eram escritos nesse gênero eram para serem encenados, contracenados. É o gênero que predomina, é o que nós falamos que envolve a literatura teatral. Ou seja, as ações que são feitas nesses textos são para posteriormente serem encenadas, contracenadas. A palavra em si, né, significa a palavra drama, que é o prefixo de dramático, significa ação, certo? Então, essa ação vai ser para ser contracenada, encenada posteriormente. E quais são os textos, então? Tragédia, comédia, tragicomédia, que é a mistura dos dois, farsa, auto. Bem, então nós vamos começar pelo trovadorismo, né? O trovadorismo, como vimos, tínhamos o trovador, que era aquele que compunha, né, as poesias, as melodias, e quem cantava, né, declamava e tocava essas poesias eram os jograis. Mas, bem, como autor, nós temos como figura representativa de maior importância nesse contexto o autor Paio Soares de Taveiroz. Foi dele, pessoal, a primeira composição poética documentada em língua portuguesa. Isso provavelmente em 1189, 1198. Foi a cantiga da Ribeirinha, né, ou da Garvaia, certo, pessoal? Ela foi dedicada a Maria Paz Ribeiro, no caso era a Ribeirinha, né, uma dama, que era amante de Dom Sancho e que por quem o jovem trovador se encantou, né, de uma forma muito intensa. E no caso fez essa cantiga e a dedicou a ela. Bem, nós temos como curiosidade, pessoal, que
entre os autores, enfim, os literários, tem-se um consenso de que essa cantiga seja classificada como sendo a cantiga de amor. Porém, pessoal, tem quem acredite que essa cantiga se trata de uma cantiga de escárnio ou de maldizer. Isso porque, pessoal, afirmam que há uma parte, a terceira parte dessa cantiga, que foi perdida. E nessa terceira parte tinha fragmentos que evidenciavam que ela, no caso, não seria uma cantiga lírica, né, ou de amor, e sim de escárnio, de maldizer. Bem, esse então é o Paio Soares de Taveiroz, ok? Esse é o autor, o expoente máximo dentro da literatura trovadoresca. Bem, essa é a cantiga da Ribeirinha, tá? Tem ela no português e no caso a tradução. E como vocês estão vendo aí, ela só tem duas partes. A terceira, né, foi perdida. Bem, pessoal, agora nós vamos sair do trovadorismo e vamos para o humanismo. E de composições que eram pautadas no trovadorismo no gênero lírico, com ênfase principalmente na poesia, e também tivemos a prosa também, que eram as novelas de cavalaria, mas essas não tiveram grande importância naquele contexto. Agora a gente sai desse gênero aí do lírico e a gente passa para o dramático, o gênero dramático. Então aqui, pessoal, o Gil Vicente é considerado o principal representante do teatro português. Sim, porque como vimos no gênero dramático, as composições eram feitas para serem contracenadas. Então aqui, ele foi o principal representante do humanismo. Ele foi dramaturgo, certo? E poeta português. E embora ele tenha vivido em pleno Renascimento, ele retratou através de suas peças as principais concepções humanísticas, através dos valores populares e cristãos da vida medieval. Ele escreveu, pessoal, mais de 40 peças, criticando de forma impiedosa toda a sociedade do seu tempo. Essas críticas dele, muitas das vezes, eram críticas até agressivas. Para vocês terem a noção, ele criticou o Papa, o rei, o clero, as feiticeiras, judeus, os agiotas. Enfim, ele não perdoava ninguém. Ele era muito destemido. As suas composições tiveram 3 fases. Na primeira fase, ele foi influenciado pelo espanhol Juan de Olicina, e o conteúdo que se tinha nessa primeira fase era um conteúdo religioso, no qual ele usava a mímica como um papel importante no teatro. A segunda fase, pessoal, nessa fase agora, ele aborda mais em seus textos a crítica social. Apresenta uma visão ampla de sociedade da época. Aqui a linguagem dele é muito ferina, muito direta, certo? Demonstra uma certa revolta contra a sociedade da sua época. E na terceira fase na qual considera-se que ele tem atingido a fase de maturidade intelectual, apresentando atitudes moralizantes de caráter medieval. Ok? Então, Gil Vicente. Ele escreveu, pessoal, autos e farsas. Tá, o que são autos e o que são farsas? São textos, ambos são textos teatrais, ok. Mas os autos são peças teatrais com assunto religioso, de uma forma mais, retratado de uma forma mais extensa, tá? De uma forma mais séria, ora cômica. Ou seja, ora de uma forma bem cautelosa, mas também em certos momentos muito engraçado. Essas composições dele, com o intuito de fazer divertir, moralizar o público e difundir a fé cristã. E como exemplo, nós temos as trilogias das barcas, né, que a gente vai ver daqui a pouco.
As farsas são peças cômicas também, engraçadas. Tem esse cunho também de divertir. Mas elas são curtas, de um ato só, tem poucas personagens. E são enredos, ações que acontecem no dia a dia, coisas simples. A principal farsa que ele escreveu foi a farsa de Inês Pereira. Bom, tá então as trilogias das barcas de Gil Vicente. O Alto da Barca do Inferno, Alto da Barca do Purgatório e o Alto da Barca da Glória. Os autos, pessoal, eles são escritos em linguagem coloquial e o enredo gira em torno de diversos personagens, ao contrário das farsas, né, como nós vimos, que gira em torno de poucos personagens. Que são almas, esses personagens são almas a serem conduzidas ou para a barca do inferno, né, pelo diabo, ou para a barca da glória, que no caso é conduzida por um anjo. Tá, no total são 14 almas e apenas 4 dessas almas conseguem entrar na barca da glória. Justamente 4 cavaleiros, certo? Uma vez que eles defenderam todos os ideais do cristianismo. Então, eles, por merecimento, iam para o céu. Todos os outros que ficaram, pessoal, foram enviados à barca do inferno. E tentavam discutir, argumentar com o diabo os motivos pelos quais eles não mereceriam ir para o céu e não ficar lá. Tá? Enfim, os autos eles têm um intuito moralizador, mostra o bem contra o mal, indicando tudo aquilo que mancha a sociedade e que, de uma forma ou de outra, você vai pagar por isso. Isso aqui lembra muito, pessoal, o Alto da Compadecida, né, do Ariano Suassuna, lembra bastante. Bem, já a farsa de Inês conta a história de uma moça simples, mas que era muito ambiciosa. Essa moça, pessoal, ela queria casar-se com alguém que fosse inteligente e sedutor. A mãe dela queria que ela se casasse com Leonor Vaz, mas ela considerava esse rapaz um bruto e um inculto, certo? Tá. Bem, ela acaba por se casar com o Brás da Mata, um escudeiro. Daí ele vai para a guerra e deixa a Inês trancada em casa. O Brás morre lá nessa guerra e a Inês acaba por se casar com Leonor, não por amor, mas por conveniência, pois ele estava solteiro. Porém, logo ela arranja um amante. Enfim, como, né, o Gil Vicente, o que ele quis fazer? Ele quis fazer uma analogia ao escrever essa peça com aquele ditado popular: mais quero um asno que me carregue a um cavalo que me derrube, né? Então, eu ter alguém em quem eu possa escorar do que, no caso, não ter ninguém. Bem, pessoal, aqui agora nós vamos lá para o classicismo, tá? E esse classicismo, então, o expoente maior dele foi Luiz Vaz de Camões. Esse aqui que está aparecendo para vocês aí. Ele foi um poeta, um soldado, né, português, considerado o maior escritor da literatura portuguesa, certo? Ele foi um jovem, ele não era pobre, pelo contrário, ele teve uma educação, uma boa e sólida educação, mas também ele não era, digamos que, dado muito aos estudos, tanto é que autores afirmam que ele era considerado muito indisciplinado na escola. Ele levou uma vida boêmia, certo? Enfim, gostava das noitadas, né? Mas ele passou por uma decepção amorosa muito grande. E ao passar por essa decepção amorosa, por essa desilusão, ele decidiu tornar-se um soldado. Bom, ele foi preso em Portugal, ele foi preso também quando estava no Oriente. E justamente durante essas prisões que ele teve, foi que ele escreveu a sua obra mais conhecida, Os Lusíadas.
Porém, foi somente após a sua morte é que suas obras passaram a ser o foco das atenções. Bom, os Lusíadas, então, pessoal, é uma poesia épica, certo? Publicada em 1572, e ela celebra os feitos marítimos e guerreiros de Portugal. Ele exalta a nação de Portugal, tem como Portugal como herói, né? O tema central é a viagem de Vasco da Gama às Índias. Camões fez do navegador uma espécie de símbolo da coletividade lusitana. Exaltou a glória das novas conquistas marítimas, né? E das proezas dos navegadores portugueses, certo? Com relação à obra em si, né? Os Lusíadas é um poema épico, uma epopeia, né? Que é um texto narrativo, ele é escrito em verso, narra os feitos gloriosos de um herói individual ou coletivo, com interesse nacional ou universal. Aqui, com certeza, com relação aos interesses do povo de Portugal. A estrutura da obra, pessoal. A estrutura externa. Esse livro é composto de 10 cantos, tem um número variável de estrofes por canto, né? 87. Estrofes de 8 versos, chamado de oitava. Versos com 10 sílabas métricas, decassílabos. E rima cruzada nos 6 primeiros versos e emparelhada nos últimos 2 versos. Então, as emparelhadas, então, A, B, A, B, A, B. E, no caso, nas últimas, perdão, as primeiras são cruzadas, né? A, B e A, B. E as últimas são emparelhadas. Como estrutura interna, nós temos a primeira parte do livro é a proposição, que no caso trata-se da apresentação do assunto e do herói. Temos a invocação, que é o pedido de inspiração às Tágides, deusas, né? A dedicatória, o poeta dedica o poema a Dom Sebastião, né? Rei de Portugal. A narração inicia-se em média res, que é no meio da ação e engloba vários planos narrativos. Esses planos narrativos são plano da viagem, é a narrativa da história da viagem da armada de Vasco da Gama, plano da mitologia, conflito entre os deuses pagões, plano da história de Portugal. Aqui ele introduz a narrativa acontecimentos que afirmavam o valor dos portugueses ao longo dos tempos. E plano das intervenções do poeta, no qual, no final dos cantos, ele faz as suas próprias reflexões e críticas naquele contexto ali. Como sugestão, pessoal, de leitura, enfim, de aprofundamento, assistam a esse vídeo que está aqui, ele é muito bom. E quaisquer dúvidas que vocês possam ter, então entrem em contato comigo, me chamem no WhatsApp, enfim. É um conteúdo certeiro de cair no vestibular ou no Enem. É algo que é importante se saber e que vocês podem ter certeza que será cobrado assim que retornarmos nas minhas avaliações, ok?